Tudo bem? Então, seja bem-vindo a esse canal. Vou conversar hoje sobre um assunto muito recorrente, né? Que fica permeando a nossa vida, batendo na nossa cabeça. Nossa, por que a gente sofre tanto, hein? Será que realmente a culpa é de tudo que vem de fora, hein? Será que realmente é daquelas pessoas a quem a gente atribui, né? Que são chatas, que ficam grudadas no nosso pé, que não nos deixam em paz, enfim, que atrapalham a nossa vida? Será? Pode até ser, né? Mas a gente vai conversar sobre isso para ver e eu vou te dizer, né? Cinco razões para você deixar de sofrer, né? Se você parar de fazer isso, você vai parar de sofrer. Então vem comigo que eu vou te mostrar, tá certo? Você está no canal da Terapeuta, meu nome é Sheila Cristina Santana, eu sou terapeuta, sou publicitária, sou pedagoga, sou astróloga, consteladora, sou especialista em floral, mas principalmente sou uma pessoa que eu gosto de gente, sabe? Eu já sofri pra caramba e eu acho que isso faz com que eu me aproxime demais das pessoas e tenha um olhar diferenciado sobre elas. E por isso é que eu resolvi me tornar terapeuta, né? Então eu me intitulo especialista em reconexão pessoal, porque eu acredito que quanto mais a gente vai se afastando da gente por N motivos, né? Que a gente infelizmente permite, às vezes, outros a gente nos é imposto, né? Mas a gente não consegue sair dali, fica ali patinando, a gente vai ficando cada vez mais infeliz, cada vez mais triste, vai perdendo a vitalidade, vai perdendo a força. E aí a gente acaba sucumbindo, né? A vida acaba perdendo a graça. Mas não porque a gente ficou desempregado, não porque a gente perdeu alguém, né? Não porque nosso casamento terminou, não porque a gente descobriu uma doença. Eu acredito que a gente começa a ficar triste, começa a sofrer quando a gente se afasta da gente. Quando a gente está perto da gente, a gente se tem. A gente tem a força necessária para vencer as batalhas, para acreditar que pode, né? E olha, não só eu, né, que superei vários reveses da vida, mas vários clientes, pessoas com histórias incríveis, me comprovaram isso também, tá certo? Então vem comigo que eu vou te contar. Vou te dar 5 motivos, 5 razões, tá? Condutas. Se você parar de fazer, você vai parar de sofrer, tá bom? Então vamos lá. Não aceitação dos fatos. A gente costuma ser rebelde, né? Bom, primeiro a gente não entende que está submetido a uma lei maior, que a gente não controla nada, né? Então assim, aí a gente pensa que controla. E quando a gente pensa que controla, quando a gente perde alguma coisa foge do nosso controle, né? Tipo, acontece uma coisa que a gente não estava contando com aquilo, realmente não aceita, né? Ou uma perda, ou você apostar em alguma coisa e aquilo dá errado, uma frustração, né? E isso também é um outro motivo que depois eu vou falar. A gente não aceita. Então a gente fica ali preso naquilo, batendo naquilo, dizendo que não quer, que não quer, que não quer, que a gente quer que seja do nosso jeito. Não está disponível no momento pra gente, de repente, né? Pode ser uma pessoa, pode ser um emprego, pode ser uma condição, né? Pode ser um estado físico, né? A gente quer de qualquer maneira, não aceita, né, aquela condição nossa daquele momento. Quer uma outra condição, quando eu falei o físico, de repente você está acima do peso e você quer de qualquer maneira emagrecer, só que você quer emagrecer da noite pro dia, sem mudar nenhum tipo de conduta. Posso também falar o contrário, você é magro demais e quer engordar, quer de repente pegar o seu peso, você também quer engordar de uma hora para outra. E a questão de não se aceitar, não aceitar aquela condição, não aceitar o que aconteceu, não aceitar os fatos, na verdade, fatos reais, né, gente? Porque se a gente se olha no espelho, tá acima do peso, se a gente olha no espelho, tá abaixo do peso, se a gente assinou uma carta de demissão, tipo assim, você foi demitido, você foi lá e assinou o desligamento da empresa, né? Se você perdeu alguém, isso tudo é real, né, gente? Nada disso vai voltar, entende? Isso tá acontecendo mesmo. Eu sei que é duro, isso já aconteceu comigo, mas a gente não aceita, e quando a gente não aceita, a gente fica preso ali naquele ponto. E isso de ficar preso naquele ponto vai trazer pra gente uma condição de ficar ali no passado, remoendo alguma coisa que realmente não vai voltar. E olha só quanta energia que você vai despender tentando entender ou tentando reaver uma coisa que já foi, né? Que não faz mais sentido você ficar ali, porque não dá. É claro, né, que no caso das perdas, né,
de pessoas, existe um tempo para o luto. Estou falando aqui que a gente precisa, de uma hora para outra, não sentir falta da pessoa, não lamentar a perda da pessoa. É isso, a gente vai lamentar sim. Mas eu falei de sofrimento, entende? A gente pode lamentar a perda de uma pessoa, a gente pode entender, né, tipo, a perda da pessoa, a gente pode sentir saudade da pessoa, mas sofrer é uma coisa diferente. Sofrer é sentir dor, né? E essa dor, ela é opcional. O sofrimento vai ser uma escolha sua. Perder uma pessoa, tudo para que aquilo não viesse a acontecer, entende? Mas aquilo não deu certo. Todas as ações, né? Todos os atos que você realizou em prol que aquilo desse certo não deu certo, hora de você ter mais. Entende? É claro, sinto falta, não queria ter perdido e tudo, mas não dá pra gente ficar ali lamentando uma coisa que realmente não vai voltar. Fora que a vida tá parada, e fora que essa pessoa, se ela estivesse do teu lado, e se essa pessoa que você gosta tanto, e que você, né, também gosta tanto de você, que ama você, eu vi você sofrendo por causa dela, ela não ia gostar, entende? Porque quem ama não quer ver o outro sofrer. Então pensa nisso no caso das perdas de pessoas. Então assim, a gente precisa aceitar as condições, né? Aceitar a realidade das coisas, isso é um fato. E aceitar sem sofrer. E aí tem outros recursos para que você possa mudar, né? Mudar de ambiente, enfim. Se livrar daquele sentimento. Eu tô falando aqui, né, justamente desse sentimento de negação, dessa não aceitação da realidade, entende? E a gente precisa, nesse momento, a gente não percebe que esses momentos são momentos que proporcionam pra gente um aprendizado muito grande, sabe? E nesse momento é uma coisa importante a gente aprender a desenvolver a paciência. Agora eu tô falando de coisas que a gente ainda não tem, né? De repente aquele status, aquele corpo, aquele namorado, né? Aquele marido, aquela condição, né? Tipo, seja ela financeira, seja ela um status social, seja ela uma condição física bacana, tudo isso é uma construção, isso não acontece da noite para o dia. Então você tem que desenvolver duas coisas. Uma é paciência e a outra é planejamento e estratégia. Entende? Porque sem isso você não vai a lugar algum. Você precisa entender o que você quer, aí você tem que ver o que você precisa para chegar lá e tomar as ações para que isso aconteça. Para isso você tem que ter paciência, tem que estipular prazos e fazer um planejamento para chegar lá, entende? Quando você vai começar e quando você quer terminar. Bom, esse foi o número 1, né? E outra coisa, a gente tem que entender que para a gente ser aquilo que a gente está querendo, ou ter aquilo que a gente está querendo, a gente precisa plantar sementes, né? E essas sementes, elas costumam demorar um tempo para germinar, certo? E também elas precisam ser de boa qualidade. E também elas precisam ser sementes de coisas que a gente quer colher. Porque não adianta plantar semente de morango e querer colher abacaxi. Você vai ter que plantar semente de abacaxi. Então, muitas vezes, a gente quer o quê? A gente mira numa coisa e faz ações e acaba tendo outra. Por quê? Porque aquelas ações que você tomou não era para chegar àquele resultado, era para chegar em outro. Entende? Então, é isso. Então, precisa desenvolver a paciência. E outra coisa também, né, gente? Paciência, planejamento, né? Claro, estipular a meta e a estratégia que você vai usar para chegar. Precisa de estratégia. Se não tiver estratégia, foi o que eu falei, você vai querer uma coisa e sem estratégia você vai atirar no escuro, você não sabe nem o que você está atirando, não sabe qual é o seu objetivo, entende? Então você precisa saber, né? Vou contar um exemplo aqui. Por exemplo, para exterminar formigas é diferente de você exterminar um lobo, exterminar um animal que vai te atacar, uma onça, entende? Você com um pulverizador, você não vai matar uma onça, você não vai matar Então, assim, é isso que eu tô falando de estratégia. Você tem que saber exatamente o que você precisa para atingir aquele objetivo, entende? Então é isso, né? Eu espero que você tenha entendido. Agora, o número 2. Número 2 é o seguinte, sabe? Você planeja tudo, você faz tudo, você já sabe o que você quer
Você tem lá a estratégia, mas você fica ansioso. E você fica tão ansioso que você começa a projetar no futuro aquilo. E se chover? E se pegar engarrafamento? E se alguém morrer nesse processo? E se não der tempo? E se eu passar mal? E se eu ficar nervoso? Olha, é tanto e se. O e se é o símbolo da ansiedade. Entende? Aí se eu sair agora de noite, e se eu for assaltado? E se eu... Olha, é muita coisa, sabe? Então, a gente precisa deixar de se perguntar, fazer essa pergunta, né? E se, deixar que isso atormente a cabeça da gente e passar a perguntar, e agora? Sabe por quê? Porque a gente não tá no futuro, gente, a gente tá no agora. Então, o que é? E agora? Tá, eu quero, hoje eu quero me candidatar a uma vaga, e agora? O que eu vou fazer? Começa a procurar, entra abre o celular, abre o computador e começa a procurar lá vagas de emprego onde você acha que pode se candidatar. Achou? E agora? O que eu vou fazer? Agora eu vou me inscrever. Vai lá e se inscreve. Se inscreveu e agora eu vou esperar. Entende? Você já tomou uma ação. Você tomou uma ação hoje. Eu quero emagrecer. Ok, quero emagrecer. E agora? Agora eu preciso fechar minha boca. O que eu tô fazendo? Eu tô comendo demais? Preciso fechar minha boca. O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo pouco exercício? Eu tô fazendo nenhum? Tenho que começar a fazer exercício. Tenho que procurar uma nutri. Tenho que fazer exame de sangue. Tenho que procurar um médico. Olha aí tudo. Olha o que eu tô falando. Entende? Então, a gente precisa mudar. A gente precisa mudar a nossa consciência. Parar no aqui e agora. O que eu posso fazer agora? Porque é no agora que você faz o futuro. Se você ficar preocupado com e se eu não conseguir um médico? E se a nutricionista não for boa? E se o médico mandar eu correr 3 km? Eu não vou conseguir porque eu não consigo correr nem 100. Gente, a natureza não dá saltos. O que eu falei? É tudo passo a passo. Você não consegue correr 1 km, você vai correr 100 metros, depois você vai correr mais 100. E assim, aos poucos, você vai aumentando a sua capacidade. É isso que a vida propõe pra gente. Pô, se lembra? Se eu perguntar pra você, se você se lembra quando você começou a sua vida, quando você se identificou como gente, quando você começou a se identificar como individualidade, e agora, como você tá, olha só, quanto que você caminhou, quanto que você aprendeu. Lá, tipo, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, talvez você jamais pudesse imaginar que hoje você seria a pessoa que você é hoje. Que você ia se transformar na pessoa que você é hoje. Entende o que eu tô falando? Então, assim, a gente precisa começar, a gente precisa acreditar no porvir, acreditar na nossa própria capacidade. Entendeu? Então, assim, isso serve pra tudo, né? Se você conhecer uma pessoa e essa pessoa, você gostou dela, e você, em vez de você falar, e se essa pessoa não gostou de mim? Porque começa a maluquice, né? E se essa pessoa não gostou de mim, se essa pessoa me achou chata, e se essa pessoa não me ligar de novo, e se essa pessoa sumir? É isso que a gente pensa, né? E a gente tem que perguntar o quê? A gente tem que pensar o quê, gente? Poxa, eu saí com essa pessoa, gostei dela, e agora? O que eu vou fazer? Agora eu vou aguardar. Agora eu vou esperar para ver se ela me liga para mim. Se ela me ligar, eu vou chamar ela para sair, entende? Ou, e agora? Gostei dela, então tá, ótimo. Que bom que eu saí com uma pessoa que eu gostei. Agora eu vou esperar ela me ligar pra ver se ela gostou de mim, tá? Se ela gostou de mim, ótimo. Se ela não gostou, um abraço. Eu vou procurar outra pessoa que gosta de mim, não é? Porque se a gente cismar, lembra do tópico número 1, quando a gente não aceita, a gente fica ali, isso vai dar ruim lá na frente, entendeu? Porque a gente precisa atrair pessoas que têm afinidade com a gente. Semelhante atrai semelhante, né? E a gente precisa já mentalizar isso, né? Outro exemplo, tá sol, né? Se eu for pensar, tá sol, e se eu for à praia e demorar e depois não vou ficar com preguiça de fazer almoço, e vou ficar cansada e não vou conseguir fazer mais nada, e vou perder a minha tarde, a minha tarde do final de semana, tá? E aí você pode
Se você mudar para ir agora, vou à praia, vou dar uma caminhada porque tá sol. E aí lá você vê o que você vai fazer, entende? Dá uma caminhada, vai até lá, de repente você chega lá, poxa, já dei uma caminhada, já peguei um sol. Não vou demorar muito porque eu não quero perder minha tarde, porque eu quero dar uma descansada, quero fazer o almoço, pronto, ó, mudou tudo. Entende? Porque se você ficar aí, se você acaba não fazendo e pegar sol e dar uma caminhada e a praia é saudável, entende? Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas que são saudáveis pra gente porque a gente fica inseguro, porque a gente fica com medo. A gente acaba, isso eu queria deixar bem claro, que a gente acaba terceirizando, né, essa decisão do aqui e agora pro futuro. Aí o futuro nem nasceu ainda. Então assim, imaginar, não vou estar só hoje, amanhã eu vou à praia, tá, amanhã de repente pode estar chovendo, não é a praia. Entende? Então olha só, você deixou pro futuro, pro amanhã, pra fazer uma coisa que você nem sabe se você vai ter condições de fazer. Porque a gente só tem o agora, entende? Então é no agora que a gente precisa viver. O que temos é o hoje, né? Então é no agora que a gente faz, né, aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente quer realizar. E é o pontapé inicial, né, para alguma coisa que a gente precisa fazer no futuro, tá? Mas sem o e se. Outra coisa, terceiro item, né? Desistir antes do resultado esperado. Gente, isso aí é uma coisa extremamente recorrente. A gente começa a fazer os planos, o planejamento, né? Enfim. E não tem paciência, né? As coisas não acontecem do jeito que a gente queria, né? E a gente vai ficando meio sem saco de fazer as coisas, né? Vai procrastinando, vai empurrando com a barriga e vai desacreditando, né? Daquilo ali, se aquilo ali vai dar certo ou não, né? Eu tô falando de sonhos e realizações, tá, gente? Porque quando a gente realmente quer uma coisa, né? Isso é o que a gente deveria fazer, a gente deveria correr atrás, né? Você deveria correr atrás mesmo daquilo que a gente quer, porque é aquilo que a gente quer. Então, se eu estou falando daquilo que você se preparou para ser, né? E se preparou para ter, não dá para desistir, né? Daquilo que você realmente é o seu propósito, né? Daquilo que realmente você está querendo, né? E se a gente estiver falando de relacionamento, né? O que a gente precisa também? Por exemplo, se você saiu com uma pessoa e está gostando dessa pessoa, que essa pessoa é compatível com aquilo que você gosta, né? Com as suas ideias, com seus gostos, com seus valores, se no início a coisa não estiver dando muito certo, não é para desistir, a gente precisa insistir, né? Até a gente esgotar todas as possibilidades. Porque se a gente não esgota todas as possibilidades, também para dar tempo de conhecer a pessoa, né? Para conhecer, por exemplo, também o trabalho, entende? Às vezes a gente entra no trabalho e poxa, não é o trabalho que a gente queria, entende? Mas em se tratando de trabalho, o ideal é que a gente pegue um trabalho. Para quê? Para a gente se valorizar, porque quando a gente está desempregado, a gente está desvalorizado, porque a gente está fora do mercado de trabalho. Então, no trabalho é diferente. A pessoa não. A pessoa, um relacionamento, o ideal é você conhecer uma pessoa e ver que essa pessoa é compatível com você, aí você vai insistindo para ir confirmando essa o seu feeling, né? Vai confirmando aquele, já tá dando certo, então será que é isso mesmo e tal? Será que essa pessoa é desse jeito? Você vai ao longo você vai conhecendo. Aliás, uma coisa importante para dizer é o seguinte, que a gente não deve namorar assim, né, noivar, tomar nenhuma atitude muito séria com uma pessoa antes de 2 anos de convivência, porque só depois de 2 anos, né, isso é científico, é que a gente na verdade não conhece não, a gente não vai conhecer nunca, mas conhece melhor aquela pessoa, né? E a gente começa a ficar um pouco mais seguro com relação àquilo que ela está demonstrando pra gente. Ela começa a ser consistente, entende?
Então, voltando lá no trabalho, o ideal é que você vai pegar uma pessoa que você tenha compatibilidade e vai levando ali até você ter certeza de que é com aquela pessoa que você realmente quer dividir a vida, entende? Por isso que a gente não deve se precipitar, mas no trabalho não. No trabalho, qual é o ideal? Se você ficar esperando o trabalho perfeito, você não vai entrar no mercado de trabalho. Então, o ideal é você, e olha que eu tenho experiência nisso, hein? O ideal é você arrumar um trabalho, de preferência, se você está desempregado há muito tempo, pega qualquer um, né? Claro, trabalho que seja lícito e tal. Você pega qualquer um para entrar no mercado de trabalho e, paralelamente, você continua procurando para quê? Para que você possa já migrar com uma certa valorização. Aí você vai procurando aquilo dentro da sua área que você quer. E aí também você vai dando uma chance de repente, dentro desse próprio trabalho, migrar para outro setor dentro do trabalho. Por isso que eu falei da paciência e da estratégia. Às vezes você tá porque o importante às vezes não é você tá com o emprego certo na mão. Isso é legal, você tá com o emprego certo na mão. Mas se você não tiver, você pode, estando empregado, caminhar por ali para chegar no lugar onde você quer. Olha aí a estratégia. Entende? Porque desempregado, gente, olha só, estar num lugar onde não é fora da sua área, onde até mesmo você não gostaria de estar, mas você está, é melhor do que estar desempregado, entende? É melhor do que estar desvalorizado. Então, estando valorizado, você procura uma forma de migrar para dentro de uma área que te valorize dentro do trabalho, entende? Então, importante é você entender que esse processo é importante, não é para desistir. Nem dos relacionamentos, tá certo? Desistir logo de cara, a não ser que a pessoa seja tóxica, a não ser que a pessoa que seja um relacionamento abusivo, você perceba que a pessoa é uma pessoa que não é compatível com aquilo que você espera, tá certo? Tô falando quando você conhece uma pessoa e essa pessoa é compatível com os seus valores, com os gostos, não é igual a você, mas deu match, entende? Se deu match, a gente deve ir dando linha, né, para ver até onde vai e para confirmar, tá certo? E no trabalho também vai até onde der. Agora, se por acaso esse relacionamento novo não se confirmar, se por acaso nesse trabalho novo você realmente não suportar, aí você simplesmente muda, né? Porque a gente não deve, né? Que, aliás, esse vídeo é sobre sofrimento. Eu não estou fazendo apologia ao não sofrimento, entende? Mas você desistir das coisas pode vir a fazer você sofrer. Você pode desistir de uma pessoa bacana, sem antes conhecê-la. Você pode desistir de um emprego que poderia te dar uma oportunidade de melhorar, de migrar para a área de seu interesse. Então, por isso que eu estou falando, tem que dar um tempo para as coisas. Não é para desistir das coisas logo de cara. Porque ficar pulando para lá e para cá também, você acaba tirando para tudo quanto é lado e não tem consistência. É bacana isso. A questão de não deu certo e muda, de você mudar de caminho para atingir seu objetivo, tá? Nunca de objetivo. Então, assim, você ficou lá com essa pessoa, só para elucidar isso, para ficar claro, tá? Você ficou lá com essa pessoa há um tempo, essa pessoa era uma pessoa bacana e tal, mas de repente essa pessoa falou, poxa, ela não é a pessoa, realmente, não dá, tem algumas coisas que são incompatíveis, não é bacana não. Eu vou virar com essa pessoa. Então, você não tá mudando de objetivo. Qual é o seu objetivo? É ter alguém. Esse é o objetivo, gente. Não é ficar com aquela pessoa, é ter alguém. É dividir a sua vida com alguém. Esse é o seu objetivo. Então, quando você muda de pessoa, você está dando chance para uma outra pessoa, mas seu objetivo é o mesmo. Você está procurando alguém para dividir a vida. E aí você vai procurar outro caminho. Entende? Vai botar uma outra pessoa lá, mas de uma outra maneira. Vai procurar em outro lugar, vai de repente usar meios diferentes, meios que ainda não foram usados, entende? Mas o objetivo continua o mesmo, tá certo? É assim como tá procurando um trabalho que você queira que esse trabalho dê condições para você ter uma casa, para você sustentar uma casa, para você conseguir comprar suas coisas.
para você sobreviver com dignidade, para que você possa pagar a escola dos seus filhos, para que tenha a ver com a área que você se dedica, a área que você quer trabalhar. Entende? Isso daí é o objetivo. Olha, eu quero arrumar um emprego na minha área. Só que, como o emprego é diferente, né? Porque a pessoa não dá para ser qualquer um. Um emprego, você de repente pode entrar e migrar lá dentro para uma outra área. Então você tem que, de repente, mudar a estratégia lá dentro. É isso que eu tô falando. Então, aí você muda. Por exemplo, se você não aguentar ficar naquele emprego, de repente, se você já tentou migrar de área e não deu certo, aí é hora de mudar de emprego. E não se esqueça. Se você entrou no emprego que você não era o emprego que você queria, não deixe de procurar emprego simultaneamente ao trabalho. Tipo, ao mesmo tempo que você está trabalhando, você procura emprego. Então, assim, não desista rápido das coisas, entende? É importante que a gente persista, né, nos nossos objetivos. Para quê? Para que a gente possa realizar aquilo que a gente deseja, tá certo? Bom, quarto, desvalorização de si. Caramba, deixar de atribuir o que não deu certo a você. Gente, isso acontece demais. Tudo que acontece, você pensa que foi você que provocou, que foi você que fez. E se você não tivesse dito aquilo não teria se desencadeado. Será que eu fiz o certo? Será que eu fiz errado? Será que eu devia ter falado? Será que eu não devia ter falado? Será que eu falei demais? Será que eu falei de menos? Poxa, isso aconteceu porque eu falei, isso aconteceu porque eu fui. Se eu não tivesse ido... Gente, olha só, nem tudo é culpa... na verdade, assim, não gosto nem dessa palavra, né? Nem tudo que não dá certo é responsabilidade nossa, entende? A gente precisa estudar a situação, a gente precisa saber que tudo é um processo. E nesse processo não existe uma pessoa, não existe uma só coisa, entende? O que a gente precisa fazer? Analisar isso. O que aconteceu? Porque se a gente puxar a responsabilidade pra gente, essa sensação de fracasso e incompetência, olha o perigo que tá aí. Quando a gente tem essa conduta, né, de tudo achar que a culpa é nossa, tudo achar que a gente fez e não devia ter feito, que a gente não fez o que devia ter feito, essa confusão na cabeça da gente, porque no fundo a gente só quer acertar, ainda tem isso. E a gente, quando vai entrar em qualquer empreendimento, em qualquer processo de realização, a gente precisa compreender que esse processo é um processo que ele precisa de revisão, ele precisa de ajustes, entende? E que erros vão acontecer. E que as coisas vão precisar ser substituídas, os caminhos, os meios, entende? As ferramentas. Então, não é para ficar se desvalorizando, achando que tudo aconteceu por sua culpa. É sua responsabilidade. Poxa, eu dei mole ali, não devia ter... não preste atenção e tal. E daí? Corre atrás. Volta lá e fala, assume, né? Volta lá e fala, ter feito isso, fui eu que fiz. Mas olha o que eu já fiz. Eu já fiz isso para consertar. Entende? Eu arco com as responsabilidades. E vou prestar atenção ali naquele ponto, porque aquele ponto foi um ponto meu de deslize. E esse ponto serviu para me denegrir? Esse ponto serviu para dizer que eu sou incompetente? Esse ponto serviu para dizer que eu sou incapaz? Esse ponto serviu para dizer que eu sou fraco? Não, esse ponto me serviu para dizer assim, é aqui que você precisa melhorar o teu processo. Entende? Então, assim, é isso. Agora, não dá pra gente trazer tudo pra gente, porque além de tudo isso que eu falei aí de ruim que pode acontecer, ainda pode acontecer uma coisa pior, que é daí que vem a crença limitante. É o fato da gente acreditar, quando a gente começa a acreditar que tudo é responsabilidade nossa, que tudo a culpa é nossa, a gente começa a se onerar, a ficar carregando um peso que na verdade não é nosso. Quando a gente não entende que a gente não é perfeito. Entende? Que a gente precisa entender que a gente está melhorando, cada dia a gente melhora um pouco. A gente pode transformar essa ideia, né, o que é pior de tudo, em uma crença limitante. Tipo, eu não sei fazer nada, eu faço tudo errado, eu não tenho capacidade, eu não sei gerir a minha vida. E aí, isso vira uma crença limitante, o que acontece? Você se auto-sabota.
Quando você tem uma oportunidade de emprego, você não vai. Quando você tem uma oportunidade de sair com alguém, você não vai. Quando você tem uma oportunidade de crescer profissionalmente, uma vaga dentro da empresa, você não vai. Entende? Porque se você fica naquela zona de conforto, se você está empregado, se você está num relacionamento, mesmo insatisfeito, você fica ali. Entendeu? Porque você fala assim, é melhor ficar aqui, porque se eu sair daqui, eu posso não arrumar ninguém melhor, ou eu não posso arrumar mais ninguém porque eu não sou competente, entende? Para arrumar outra pessoa. De repente eu não vou arrumar outro emprego, porque esse emprego aqui tá bom, pelo menos é pouco, mas tá bom, entende o que eu tô falando? Isso tudo faz com que você fique estagnado. Eu tô falando que você precisa mudar de emprego? Assim, se você tá empregado, não. Eu tô falando que você precisa de mudar de relacionamento? Se você tem um relacionamento, eu tô falando que não. Mas eu tô falando que você precisa compreender que se as coisas não vão bem, entende? Você precisa fazer uma análise séria sobre o que está acontecendo no processo e o que o processo pode ser melhorado. E detalhe, e considerar todos os pontos, considerar você como responsável, mais as outras pessoas e os outros fatores envolvidos também. Não puxar para você, tá certo? Porque se você puxar para você, você vai ficar preso, carregando o peso de responsabilidades que não são suas e não vai mais sair do lugar, vai ficar patinando ali a vida toda, tá certo? Esse quinto então é sensacional, que é o que a gente, né, às vezes a gente, em detrimento à questão de querer agradar todo mundo, né, de não querer conflito, a gente deixa de ser a gente mesmo. Então nunca deixe de ser você mesmo, tá? A gente é muito vulnerável, né, gente, ao que o outro pensa, e o que o outro deixa de pensar da gente, né? E a gente precisa compreender que o outro não conhece a gente, entende? A gente mostra para o outro aquilo que a gente, né, gostaria que ele visse, mas... E olha só, só quem vê é que sabe, né, o que ele tá vendo, entende? Imagina. Por isso que eu tento explicar, muito bem explicado, para que você possa entender. Então, o que você olha para mim e vê em mim, não necessariamente é aquilo que realmente eu sou, na verdade, tá? Agora, eu preciso compreender que isso não deve nortear minha vida. O que deve nortear minha vida é ser quem eu sou, né? É gostar de quem eu sou, é agir da forma como eu gostaria de agir, sem agir diferente para agradar A, B ou C, entende? Porque às vezes o que acontece? A gente acaba, às vezes, se diminuindo muito para caber dentro de um frasco, né? Para caber dentro da vida das pessoas. Quando eu falo um frasco, você viu aí o movimento, né? Às vezes a gente... Isso tem a ver com aquela não aceitação que eu falei, tipo, às vezes você não quer perder e a pessoa exige tanto de você e você vai, sabe, vai fazendo aquilo tudo e vai se magoando tanto que aí você começa a sofrer. Então, não deixa de ser você. Uma das coisas mais importantes no mundo, na nossa vida, é ser a gente mesmo. Entende? É como se você... Imagina o que é você colocar um sapato com um número menor, sabe? O quanto aquilo vai te machucar, o quanto aquilo vai doer. E você vai ficar ali tentando suportar aquele sapato com um número menor, uma roupa apertada, naquele sofrimento, aquela agonia. Você imagina uma roupa, dois números menores, entendeu? Você não cabe ali naquela roupa. Então, tem situações que a gente não cabe. E que a gente faz isso, às vezes, só por causa do outro, né? E ele, com certeza, pode ter uma visão equivocada de você, porque o outro não conhece a gente, né? Totalmente. Ninguém conhece ninguém totalmente. Mas, assim, para conhecer tem que conviver. Então, as pessoas, às vezes, pensam coisas que não fazem sentido, pensam coisas de você que não são verdades, né? E, enfim... Mas se você for se preocupar com isso, você vai sofrer, porque as pessoas pensam o que elas quiserem, né? O importante é o que você é. Então você precisa ter
essa visão muito clara, né, sobre quanto é importante você gostar de você, quanto é importante você se dar vazão, quanto é importante você vestir a roupa confortável, vestir aquele sapato que não vai te machucar, entende? E assim, não esquecer que a opinião do outro não vai mudar nada, sabe? Não importa pra você, né? O que importa é que você esteja se sentindo bem, que você esteja feliz, sabe? Porque às vezes a gente faz esse esforço todo para caber dentro do mundo do outro e é muito difícil, né? A gente conseguir, entende? E quanto mais a gente faz esforço para caber no mundo do outro, menos valorizado a gente é, entende? Porque o outro gosta, quer dizer, pelo menos deveria gostar da gente pelo que a gente é, né? Não pelo que a gente não é. Então, quando a gente se diminui para caber ali dentro, a gente está fazendo aquilo e a gente deixa de ser quem é, sabe? Quando a gente começa a sofrer. Então, a mensagem de hoje, né, com esses 5 passos aí, né, é dizer para você, e olha que eu tô falando que a opinião do outro não importa, mas eu não tô falando de pessoas que realmente nos amam, né, porque temos amigos, temos familiares, e temos até pessoas que não são dadas a gente pelo sangue, mas são pessoas que realmente nos amam, e essas pessoas falam as coisas pra gente às vezes, e é legal ouvir, né, e quando essas pessoas falam, e a gente ter certeza de que elas realmente nos amam, é muito importante que a gente ouça, mas a gente faz uma análise. E se a gente chegar à conclusão de que realmente aquela pessoa está certa, não custa nada mudar, não custa nada seguir, né, por um outro caminho, que eu acho que isso é bacana também. Não é que a gente seja intransigente, né, não é soberba, que não precisa de ninguém, não é isso. Mas a gente também não pode pautar toda a nossa vida em função de uma pessoa, entendeu? De um sistema que oprime, né? E sistema que eu tô falando é sistema familiar, tá? Não tem nada a ver com política. Sistema de trabalho que não é legal, que a gente não se sente bem, entende? E agradar... É aquela questão do sapato apertado que eu falei, sabe? Agradar vai incomodar. E olha, vou te dizer, a gente não aguenta muito tempo uma roupa apertada e um sapato apertado. A gente uma hora vai ter que tirar, vai ter que jogar fora. E então, já que a gente vai ter que jogar fora, o meu alerta para você, qual é? Não calce um sapato apertado, nem uma roupa apertada, entende? Não se deixe oprimir, porque não vale a pena, porque isso vai te fazer mal e uma hora você vai ter que tirar. Então, nem coloca. É mais inteligente, sabe? Então, o que eu tô primando para ti, né, nesse momento, é pela sua inteligência, né? Usa a inteligência a teu favor. Entenda que a vida é muito simples, muito simples, muito simples. Não é preciso sofrer para viver. A gente pode viver de uma maneira bacana, se colocando, né? Impondo, não impondo a nossa vontade através da opressão, não. Mas a gente pode se impor, tipo, negociar, falar, não concordo com isso aqui é bacana para mim, isso aqui não dá para eu fazer, isso aqui dá para eu fazer. Entende? Agora, o que não dá é você aceitar tudo em função para ser aceito, para não causar constrangimento, porque às vezes isso vai te entalando, isso vai te abafando, e isso não é bacana, porque o bacana é ser você mesmo, né? E a melhor forma de viver é ser você, sabe? E quando você não abre mão disso, você fica conectado contigo, né? E quando você abre mão de ser você, você fica desconectado, né? E aí é que nascem os sofrimentos, né? Quando a insatisfação, a tristeza, a depressão, ela vem, né? Quando você dá espaço,
Você começa a sofrer, você dá espaço para isso, né? E aí o que que acontece? Aí a depressão vai e mina a tua vontade de viver. E imagina você com toda essa tristeza, querendo ser quem você é sem poder, estão num trabalho que não é bacana, num relacionamento que não é bacana, fazendo o que você acha que não é bacana. Imagina você envolto numa nuvem cinza. Imagina, tá? Tenta olhar para você de fora. Imagina o que você vai atrair. Que energia é essa? Agora, preste atenção. Imaginou? Agora imagina o contrário. Imagina você envolta assim, né, numa nuvem colorida, né, no arco-íris emanando cores, né? Olha, já sentiu a vibração? Mudou? Pois é. Imagina o que você vai atrair. Pessoas coloridas, pessoas alegres, pessoas felizes, né? Pessoas que estão emanando a sua luz, sabe? Que estão felizes com o que elas são, independentemente do que as pessoas pensam delas ou não, sabe? Então, eu quero que você, depois que você fez esse exercício, né, você veja, né, a energia, a diferença de energia, né, e a qualidade do que você vai atrair, porque semelhante atrai semelhante, né? E a escolha é tua, e não do futuro, entende? E a partir de agora, né, o que você vai fazer, lembra? E agora? Eu espero, né, que você haja, né? E eu espero que você seja você. E eu espero que você se reconecte, tá certo? Reconectar-se, né? Reconecte é um mote do meu projeto, né? @transformação now e da minha terapia integrada reconectiva. Eu sou especialista em reconexão pessoal, já te falei. E eu acredito no ser humano, e principalmente no ser humano que está feliz com ele, aquele que é ele mesmo. Então, não espera mais. Não faça mais esses 5 passos e não sofre. Acaba com o sofrimento, tá certo? Então, olha só, um beijo no teu coração e assim, a partir de agora, eu quero ver você sorrir. E eu quero que você escreva aí embaixo que a partir de agora você vai sorrir, tá certo? Ou, a partir de agora, não vou mais sofrer, tá? Um beijo no teu coração e até o próximo.